Vamos logo aqui para os testes em jogos. Depois a gente conversa aí sobre os dois notebooks, o comportamento, porque tem essa diferença aí de 20, 30, 40% em alguns jogos. E também vou mostrar até outros testes. Por enquanto vamos logo para os jogos. Começando aqui no Resident Hacking, né? Eu testei tudo no mínimo e eu coloquei no HD. Já expliquei em outro vídeo essa questão porque eu botei em HD, porque aí eu não agressivo tanto no FSR. Bota ali no FSR qualidade. Já em Full HD tem que botar em um FSR no modo desempenho. Aí isso deixa um pouquinho a imagem, dá uma piorada, né? Beleza que o FPS fica muito bom, mas compensação a imagem fica muito boa. Já no HD, você vai ter um pouco mais de FPS e a qualidade da imagem vai ficar muito boa também. E outra dica é usar o FSR4, tem uns macetes aí para colocar FSR4, mas tudo aqui no mínimo com o FSR no modo qualidade, por enquanto sem gerador de quadros. Testei com gerador de quadros também, mas aqui no FSR no mínimo, tá bom? E aqui no mínimo, pessoal, diminuir um pouquinho o volume do coisa, fez aqui 23% a mais para o Acer Nitro V15. Daqui a pouco eu vou explicando para vocês por que isso. A principal coisa, vou logo avisar vocês, é aqui o seguinte, pessoal. O consumo total, lembrando, o pessoal pensa que aqui é 25 watts de consumo, tá? O do Lenovo Slim 3, e aqui é 54. 54 watts de consumo é o máximo para esse processador, que é o 7735HS. Toda a especificação que você for procurar aí é o máximo, tá? Só que aqui no Nitro ele tá o máximo consumo que tem, e esse 54 é para a placa de vídeo, gráfico integrado e para o processador, não é 54 para cada. Mesmo que aqui esteja 108, 106 watts de consumo diretamente à tomada, não é 54 para cada, tá bom? É 54 no total. E assim como no Slim 3 é 25 para os dois. A pessoa pensa, ah, mas é muito pouco. Sim, é muito pouco, realmente. Mas é o nível de eficiência e otimização aí que a Lenovo fez. Que 25 watts está um bom consumo. Agora, vocês veem, né? O nível de eficiência desse processador que a Lenovo colocou é o dobro do consumo, mas não é o dobro de performance, né? Tem aquele limiar, aquele limite, e foi apenas 23% aí no desempenho com muito consumo. A gente vai ver ao longo dos testes que isso vai se repetir bastante. Aí seguindo aqui, ativei o gerador de quadros ainda no mínimo, tá? E teve uma diferença, aumentou um pouquinho também a diferença, mas a gente vê que não é tanta assim não. Se manteve até os 22% também. Testei também no baixo, coloquei ali tudo no baixo, FSR no modo qualidade, com e sem gerador de quadros. A gente testou ali no HD. Faça o teste aí se você joga esse jogo, coloque também FSR4, tem uns macetes aí pra gente poder fazer, né? E aqui no baixo, já dá uma pesada, não recomendo, tá? Joga no baixo, joga ali no mínimo mesmo. Realmente o gráfico não vai ser tão bonito assim, mas também não dá para exigir tanto assim do notebook, não tem placa de vídeo dedicada. E aqui a diferença no baixo, sem gerador de quadro, foi apenas 13%. Aí você vê realmente o nível de eficiência do Slim é impressionante, viu? Mas tem essa diferença, né? Quanto mais potente, vocês vão ver. E outro detalhe que eu esqueci de comentar, como tem a máxima potência, o 7735HS, o clock fica no máximo do gráfico integrado. Fica ali em 2.2, o máximo é esse, não tem como aumentar. Tem como mexer um pouquinho lá na BIOS, né, mas eu não recomendo. E aqui, enquanto no Slim 3, como não tem como botar o clock máximo, porque tem que sobrar energia para o processador também, fica ali de 1500, se o jogo for muito leve, vai para 1800, 1200, fica oscilando ali. Já o Nitro não, como ele tem mais energia sobrando, vai aos 2200 sempre no máximo, tá bom? Mas aí teve uma diferençazinha de 21%, 57 contra 69 no Nitro, né? 21%. Mais um jogo aqui, Forza. Testei primeiro no alto. É um jogo de carro acima de 30 FPS, tá bom. O gráfico no alto fica muito bonito. E aqui tá em Full HD, tá? Não tá no HD mais. Rodou muito bem. Aqui no Slim 3 fez 45, já no Nitro fez 54. Realmente mais consumo, mais clock. Processador, você vê a diferença de clock do processador também, já que ele vai estar com mais energia ali, já no 4.4. E olha que o Nitro aqui tá com a 4050 desativada. Com 4050 ativada vai lá para 130. Em breve vai ter os testes aí com o Nitro 4050. Tá bom?
Mais um teste aqui se você quiser mais FPS, testei também no baixo. Aqui no baixo já ultrapassa os 60, principalmente aí no Nitro, que ele tá sobrando aí, é impressionante. Só no gráfico integrado já roda muito bem aí. 21% de diferença de novo. Depois a gente vai fazer uma média. CS2, um jogo aí competitivo. É um joguinho leve, botei aí no baixo, tá tudo no baixo. Não mexi nada. Aqui é o benchmark primeiro, só pra gente ter um comparativo, um parâmetro dos dois. E a diferença foi bem, já começou a ficar bem grande, uns 30%. A diferença foi aqui 32%, 117 contra 155. Testei também ali no mata-mata, né? Botei no mesmo mapa, Dust 2. E aí, pessoal, a diferença se manteve aí próximo dos 30%. Deixa eu lembrar aqui quanto é que foi. Foi mais ou menos 34%, 108 contra 145. Você vê que só no gráfico integrado, claro que aqui tá no Dual Channel, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Ele já tem uma força para você jogar tranquilo, só no gráfico integrado. Aí, se você quiser economizar energia, se bem que o consumo tá 105 watts, o consumo do notebook completo ali vai ficar nos 120, 125 com a 4050. Então nesse caso aqui ativa a 4050, claro, mas você vê que dá para jogar só no gráfico integrado aí do Nitro, é bem forte. 145 FPS já dá para jogar tranquilo. Valorant, mais um jogo extremamente leve, testei primeiro no baixo, MSA desativado, né, o anti-serrilhamento, e aqui primeiro no baixo, testei no alto também, mas aqui já dá para jogar tranquilo, é um jogo bastante leve. A diferença aqui foi 28% e FPS 160 contra 206. Testei no alto também, ativei ali o MSA 2x só para pesar um pouquinho mais, para ver como é que fica o desempenho, só para a gente testar, né, nas duas configurações. E a diferença foi 19% aí para o Nitro V15, também Ryzen. Mas o jogo roda muito bem, a Fortnite. Primeiro testei aqui no modo de renderização, no modo desempenho, na resolução 100%, distância de visão e as sombras não, textura no épico, tá? Só pra gente pesar um pouquinho mais ali, que a maioria do pessoal joga assim, né? E aí, pessoal, a diferença foi uns 30%, se eu não me engano, foi uns 20 e poucos. Diferença bem interessante, né? Que é um jogo, o Fortnite é um jogo que pesa muito para processador. Então, quanto mais energia vai ter o processador, vai sobrar ali, ó. Você vê ali tá 54 contra 25. Então, o processador vai estar mais forte. Não é nem tanto assim na questão gráfica, na 680M, é mais o processador mesmo, que no Nitro ele vai estar mais forte por ter mais energia. Por isso que tem essa diferença aí de 34%. Diminui a resolução ali só pra gente ter mais FPS sem perder muita a qualidade. Botei ali no 80% e já aumentou bastante aí o FPS, aumentou uns 20%, mas a distância aí dos dois foi 28%. Botei aqui no baixo, no DirectX 12, que aí melhora o gráfico, né? Melhora o gráfico, mas também diminui aí o FPS, mas dá uma melhorada. Tudo no baixo, porém com a visão no épico e a textura no épico também, tá? Só pra gente manter aí o padrão. E a diferença aí, assim, caiu bastante FPS. É mais para vocês terem noção do desempenho. Eu jogarei no modo desempenho mesmo, né? Já roda tranquilo. Mas a diferença aí continua aí na casa dos 30%. E nesse caso aí foi 35% no desempenho. Vamos aí para mais um jogo. Dessa vez o FIFA 26. Só pra gente poder testar, jogar um futebolzinho aqui. Testei aqui, pessoal, tudo Full HD. Foi Full HD que eu testei o HD. O HD, tá? 100% a resolução. E aqui no baixo tem um baixo, o médio, o alto. E aqui no baixo, Full HD, tá? A maioria das TVs são 60, então próximo aí. Eu acho que é um jogo que se você botar ali o ajuste dinâmico em 30 FPS, travar o FPS, deixar o mais estável possível, você vai jogar tranquilo em 30. Mas quanto mais próximo de 60, que a maioria das TVs são 60, você vai jogar tranquilo aí. Bota ali em Full HD, atentar pra não deixar em 4K, porque realmente aí 4K vai pesar demais, né? Deixa aí no Full HD mesmo, ou até diminuir aí pro HD, que vai ficar mais liso ainda, seu futebolzinho. Mas a diferença foi bem grande aqui de um para o outro, 36% também, 41 contra 56, tá bom? Upgrades, mais um jogo aí competitivo, pesa um pouco mais para a placa de vídeo. Aqui, pessoal, eu testei, deixa eu mostrar de novo para vocês. Aqui foi com FSR no modo qualidade, testei aqui em Full HD. E aqui eu coloco tudo no baixo, só que eu boto alcance de visão no épico, tá? Não adianta eu testar uma configuração tudo no baixo, uma configuração inviável para jogar, que não dá, que eu não jogarei. Então,
alcance de visão, pelo menos no alto, no épico, é muito importante, principalmente para você ver as máquinas de longe, né? Ver os plays também. E a sombra ali no mediano, que dá uma diferença bastante aí no gráfico. E aqui, realmente, nessa configuração em HD, FSR qualidade, o Slim ele sofre um pouquinho. O Nitro ele fica mais de boa, né? É um jogo muito pesado para processador. A diferença aqui foi 41%, bem grande aí, de um pro outro. Testei também com um gerador de quadros que dá uma melhorada aí na fluidez, o jogo fica mais ágil. E aí já foi para 70 e poucos FPS no Nitro. E aqui a diferença foi 33%, tá bom, pessoal? Último teste aqui. E agora vamos aí para os resultados, mostrar o resultado. E a gente vai conversar um pouquinho sobre os dois comportamentos. Se bem que eu já falei um pouquinho, né? Mas vamos lá. Pessoal, vamos aqui para os resultados aqui dos 16 testes, tá? Eu coloquei já aqui a quantidade de FPS. Só que o que acontece? Eu pego a porcentagem do que um notebook ganhou ou perdeu. Eu não vou pegar só o FPS, botar tudo num balaio só e dividir pela quantidade de testes. Eu não faço isso, até porque eu acho muito injusto comparar, por exemplo, 30, 40 FPS de um Resident Hack, que é um jogo mais pesado para processador, para placa de vídeo, e comparar, por exemplo, 30 FPS, equiparar no caso, né? Com 30 FPS de um Valorant, que é um jogo extremamente leve. 30 FPS você consegue só mudando ali uma configuração, tá? Não acho justo você comparar, por isso que eu pego a porcentagem, eu prefiro e acho mais justo a gente fazer um comparativo assim, com as porcentagens de ganho, tá certo? Então, dos 16 testes aqui, claro que o Nitro ganhou em todos, porque é um notebook, ele tem uma construção melhor, um notebook gamer, com a fonte mais potente, a refrigeração, a construção dele é diferente, por isso que ele ganhou aqui em todos os testes. Ele aguenta esses 54 watts, infelizmente não tem como aumentar aí no Slim 3, ele não tem uma construção para isso. Talvez você possa usar algumas ferramentas aí para aumentar alguns watts, 5, 7 watts aí no Slim, só que aí, na minha opinião, perde toda a essência do Slim 3, que é a eficiência, não é o desempenho. Uma prova disso, você consegue até jogar com o Slim 3 no Power Bank. Você pode até otimizar para durar horas e horas. Já tem vídeo aqui no canal, tem alguns shorts sobre isso. Então é a maior vantagem do Slim 3 é a eficiência, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E o resultado foi 28%, aí na média dos 16 testes, para o Nitro V15 com o mesmo processador. Claro que a RTX 4050 aqui está desativada, né? Obviamente não tem como comparar uma placa de vídeo dedicada com um gráfico integrado. O gráfico integrado, obviamente, tem suas limitações. Agora eu vou aqui mostrar para vocês, já separei alguns testes para a gente poder conversar, porque tem essa diferença toda de 28% aí na média. Teve teste 13%, a diferença não foi tanta, mas alguns testes foi 41%, 42%. E a principal diferença, pessoal, é o consumo do notebook, né? Obviamente aí o Nitro ele tem uma construção mais robusta, né? Duas ventoinhas, o dissipador maior. A alimentação também dos VRMs é diferente, tem mais quantidades, porque ele tem que alimentar uma placa de vídeo. Então, ele tem que ter um suporte de refrigeração, de construção ali um pouco mais forte para poder aguentar tanto consumo, tá? Já o Slim 3 ele não é muito focado nisso, no consumo. É um notebook mais focado na eficiência. Então, eles fizeram uma construção ali que atenda aquele consumo. Então, muito cuidado se você for usar aí algumas ferramentas para aumentar 5, 10 watts. Se bem que são dois notebooks extremamente frios, mas muito cuidado porque você pode prejudicar aí a temperatura do Slim 3. O grande foco dele é a eficiência, né, do Slim 3. Você pode jogar até com power bank, com carregador de celular, ele vai ter essa eficiência energética. Eu até mostrei nos testes que enquanto o Slim 3 está consumindo 43 watts diretamente da tomada, o Nitro está consumindo ali 108. É impressionante aí a diferença da eficiência energética. Vamos conversar aqui um pouquinho, vamos começar a mostrar alguns testes para vocês. Mas antes de tudo, pessoal, é muito importante que o Nitro ele esteja no Dual Channel, ou pelo menos no Flex Channel. Agora tem que ter pelo menos mais uma memória ali, para que o gráfico integrado do Ryzen do Nitro trabalhe um pouco melhor. Aqui no Slim 3 tem 8 GB soldado, né, que já vem de fábrica, e eu coloquei mais 16. Já tem um comparativo aqui também de 8 versus 16 versus 24, caso você queira dar uma olhada. Mas aqui no Slim 3 é muito importante, não só para o gráfico integrado, mas também o notebook geral. Eu vou preparar um vídeo sobre isso também.
essa questão que é um ponto que você tem que saber, né, considerar antes de comprar, uma coisa muito importante e faz muita diferença aí no desempenho. Aqui com 16 GB de RAM no single, como vem original, ele faz 8.000 pontos no processador. Já quando a gente coloca no 32 GB de RAM ou até com 24, ele já vai para 10.500. Então o processador ele fica mais forte. E não somente isso, o gráfico integrado aqui, ó, ele faz 23.000 pontos. Esse teste eu já falei um pouquinho sobre ele, é o Geekbench. Ele faz um teste assim na prática, né? Testa coisas reais, não é só um teste de estresse. E aqui nesse teste ele fez 23.000 pontos. Só que quando coloca o 32, dois módulos de RAM, ele já vai para 29.000 pontos, ele fica mais forte. Então é muito importante aí essa questão. Isso se deve muito aqui ao teste de memória, né? O teste de memória ele vai poder analisar aí a comunicação e aqui com apenas 16 ele faz 34 GB por segundo de leitura. Aqui com 32 ou 24, né? 16 mais 8. Se você colocar mais 8 já resolve o problema. Faz 51. Aqui com 24 que é o Flex, faz 50. Não muda tanto assim. Claro que memórias iguais é melhor, mas o Flex Channel é Dual Channel também. Tem um teste aqui de processador, vou mostrar aqui rapidinho para vocês. 25.000 pontos no Flex. Aqui com 32 fez 25.500. Foi um pouquinho melhor, mas mostrar aqui para você rapidinho. Com apenas 16 fez 23. Os Ryzen ela tem essa necessidade de trabalhar com duas memórias, né? O processador fica mais forte, o gráfico integrado fica mais forte, tudo melhora. É impressionante aí a diferença. Alguns testes chegam até a 50, 100% de diferença só em colocar mais uma memória. Mas só para a gente deixar bem claro aqui, todos os testes foram com 32 GB de RAM. Mas vamos seguir aqui com o comparativo do Slim 3. O primeiro teste que eu queria mostrar para vocês é a questão aqui do teste isolado de processador. É aqui o CPU-Z, bastante conhecido. É aqui faz praticamente 4.900, 5.000 pontos aqui no Slim 3. Só que ele consome até 33 watts. Fica ali entre 32 e 33. É muito, mas muito eficiente. 5.000 pontos por 33 watts de consumo. Já que no Nitro, ele faz aqui 6.000 pontos. Realmente é mais forte. Só que aqui o consumo vai para quase 65 watts. 65 ele atinge. Você vê impressionante, né? Ele consumiu o dobro, mas apenas aí 20% a mais no desempenho. É impressionante a eficiência. Eu puxo sardinha aí para o Slim 3 porque é um notebook que impressiona, né? Claro, nas suas limitações do gráfico integrado, mas você vê que o processador que ele tá liberado ali, nem sempre mais energia vai ser mais desempenho, né? Claro, tem mais desempenho, mas tem seus custos, né? Cavalo que corre, cavalo que bebe, né? Não tem para onde. Um processador de computador, assim, um mediano, né? Claro que tem mais fortes. Ele atinge ali os seus 5.000 pontos e dá para jogar qualquer coisa aí, tranquilo. Já o Nitro Ryzen aqui faz 6.000 pontos. Ele tá bem forte, é bem agressivo. Mas um teste de processador muito importante, que provavelmente vocês conhecem, é aqui o do Cinebench R23. Ele faz um teste bem longo aí de 10 minutos mais ou menos. E aqui no Slim 3 fez 9.700 pontos. E a média aqui do consumo tem aqui. Tem o máximo e tem a média, né? Aqui a média foi 27. O Slim 3 ele bate os 33, mas ele estabiliza ali nos 27, tá? Em jogos é 25. Num teste aqui isolado de processador, um teste mais prolongado, fica 27. Então gravem bem essa informação aí, né? Fez essa pontuação com apenas 27 watts de consumo. Já o Nitro, ele faz quase 13.000 pontos. Realmente é bastante coisa, quase 30% a mais. 12.761 pontos é bastante, só que a média de consumo aqui fica nos seus 54 watts, né? Ele dá o pico de 65, o máximo aqui que ele atingiu foi 65, só que aqui ele estabiliza, né? A temperatura tem uma margem imensa aqui também, notebook bem gelado, não chega nem perto dos 100 graus, e ele estabiliza ali nos seus 54. Todo o processador ele vai ter o seu pico e depois ele dá uma estabilizada, né? A grande maioria dos notebooks eles são assim. O PC não, é liberado o tempo todo. A energia, o consumo. Enquanto tiver a margem de temperatura, ele está sempre no máximo. Já os notebooks não, ele dá um máximo, dá um clock, o consumo alto, e depois ele dá uma estabilizada. E o nosso interesse é saber isso. Qual é o consumo real, quando ele estabiliza, quando ele está normal. No caso aqui do Nitro V15, em teste isolado de processador, isolado, né? Quando ele está trabalhando com a placa de vídeo, é um pouquinho diferente também. Mas aqui nesse teste, 54 watts. Com esse teste aqui, pessoal, eu vou começar a trazer também uma análise para vocês sobre a eficiência energética aí do processador. No caso aqui do Nitro, vamos
fazer um cálculozinho rápido aqui da quantidade de pontos que ele fez, porque não adianta fazer 30 mil pontos, consumir, sei lá, 300 watts. Aí também, meu filho, consumir 300 watts, uma pontuação de 30 mil, aí é esperado, né? Agora, eu acho impressionante fazer 30 mil pontos consumir 70. Aí eu digo que um processador é extremamente eficiente e otimizado, né? Mas onde eu quero chegar com isso? Vamos lá, calcular. Aqui no Nitro, 12.761 e dividir pela média de consumo que ele teve, né? Que foi 54 watts. Vamos arredondar aqui, né? Fez 236. Grava esse número aí, 236 pontos por cada watts que ele consumiu de média. Agora aqui no Slim 3, ele fez 9.787 pontos, dividido por 27 watts, que é a média de consumo aí no teste. 362 pontos por cada watts de consumo, uma eficiência aí absurda. 362, o outro teste aqui, o teste do Nitro. E fazendo um cálculo rápido aqui para a gente ver a diferença de eficiência, 236. O Slim 3 é 53% mais eficiente que o Nitro, né? Você vê que nem sempre tem mais pontos, tem mais consumo. É interessante. Isso aí, para mim, é importante. Nem sempre eu quero um negócio aí que seja muito potente, muito consumo, muito tudo. E não adianta nada ser eficiente. E isso o Slim entrega até na questão de lá do teste. Vou mostrar de novo o teste para vocês. Que enquanto o Slim 3 estava consumindo aí, vamos dizer, 44 watts de consumo diretamente da tomada. Isso é uma coisa que eu gosto bastante de colocar em todos os meus testes. O Nitro, ele estava consumindo 104, 105 watts diretamente da tomada. E a diferença de desempenho foi apenas 13% aqui. Claro que teve teste que foi 40%, mas nada justifica a diferença aqui de quase 200% a mais no consumo de energia, né? Mais que o dobro de consumo por apenas 13%, alguns testes de 30%, mas a média foi 28%. Você vê um nível de eficiência, de otimização também, né? Claro que nem sempre mais consumo vai ser mais desempenho, tem um limiar ali, também tem um consumo ideal. É claro que eu acredito que se pelo menos o Slim tivesse ali pelo menos uns 32, eu acho que estaria bem tranquilo ali, não ia aumentar tanto assim a temperatura, não ia também prejudicar, mas se a Lenovo escolher os 25 ali no modo desempenho, tá bem tranquilo. Eu acho impressionante entregar esse nível de desempenho nos jogos com apenas 43 watts de consumo diretamente da tomada. É 25 para o processador e para o gráfico integrado, dele que tá tudo num chip só, e vai ter tela, memória RAM, SSD, placa-mãe, tem um nível de eficiência também da fonte, então por isso que no total aqui dá 45, 43, tudo isso gera consumo aí do notebook. E reforço, é muito impressionante aí o nível de eficiência, de otimização aí, até os handhelds, né, tudo é baseado em processadores Ryzen, né, eles são mais eficientes com baixíssimo nível de consumo. Você pode até alternar aí e diminuir mais ainda, botar ali para 15, para 20 watts, você pode diminuir também no Acer, os dois foram testados aí no modo desempenho, mas você pode diminuir ainda mais para ver até que ponto aí a eficiência energética e otimização vai chegar. Mas voltando aí para os testes, tem um teste aqui do gráfico integrado que eu já mostrei para vocês, 29 mil pontos aqui no Nitro. Aqui no Slim 3 ele faz mais ou menos 26 mil pontos. Aqui no teste de processador, bem forte, tá? Para o Slim 3, imagina aí naquele consumo de 33 watts, 9.100 pontos. Já no Nitro fez 10.500 pontos, bem forte também. Mais um teste aqui de processador que eu queria mostrar para vocês é aqui o do Passmark, né? Muito importante esse teste, eu considero bastante ele. Fez 21 mil pontos, isso aí já é nível processadores de desktop, né? Os processadores mais modernos. Vejam um vídeo lá, 8 GB versus 16, que eu converso melhor sobre isso, mostro para vocês. Já aqui no Nitro, ele faz 25 mil pontos, 25.600 pontos. Lembrando que aqui é com 32, com 20... Com 16 ele faz um pouquinho menos, ele faz aqui, deixa eu ver, ele faz 23.500 pontos, é bastante coisa também, mas quando você botar pelo menos mais 8 ali, ele vai ficar mais forte ainda. E mais um teste interessante para a gente poder analisar é o do 3D Mark, que é de processador também. Eu foquei bastante em processador, né, deu para vocês perceberem. E assim, tem a questão da máxima potência, mas eu entendo que é bom analisar somente esse aqui de 4 threads e o de 8. Esse aqui é para um
uma coisa mais pesada que você esteja fazendo, 4.000 pontos você analisa o de 8. E esse com 4 threads é importante aí para você analisar em jogos. Se você quiser analisar o desempenho do processador em jogos, então analisem sempre esse teste aqui com apenas 4 threads aqui. O Slim 3 ele foi muito bem. Tem aqui o teste do Nitro, né? É claro que o Nitro, por ser um notebook mais gamer, ele vai ser muito mais forte, juntando toda a capacidade dele. E aqui no teste de 4 threads ele não foi tão mais forte assim que a versão do Slim 3. E aqui o teste de 8 threads, a diferença foi bem forte, aí que vai juntar mais núcleos, né? Também mais processador, tem mais energia. Mas em resumo, pessoal, o Ryzen 7735HS do Nitro, ele é mais forte no geral, justamente por ter mais energia. Talvez se eu fizesse o teste ali no modo silencioso, no modo equilibrado, não cheguei a testar para quanto vai o consumo, mas deve cair e com certeza ia ficar muito parecido com o do Slim 3, isso principalmente dos testes em jogos. Tá certo, pessoal? Teste em jogos já mostrei pra vocês, que geralmente é o que vocês querem ver, né? Os testes em jogos. Esses testes mais sintéticos aí, esse bate-papo é pra o pessoal que é mais curioso ou quer aprender alguma coisa nova. Realmente tem muito detalhe aí. Você pensa que o processador, só pela especificação, é tudo igual. Não é não, viu? Se tratando de notebook, quem define isso é o fabricante. É claro que dá pra você mudar, instalar um programa assim, mexe aquilo, mas eu não recomendo, tá? Não faço isso. Eu não faço isso, também não recomendo. Até porque se o notebook ele foi preparado para aquilo ali, muito cuidado para você não prejudicar a sua máquina, né? Também a longevidade dele. Aí você faz um overclock aí, aumenta o consumo e tal, o computador queima, e aí? Já era, né? Notebook não tem como mudar a peça. O computador, você fez alguma coisa errada, queimou sua placa de vídeo, ou queimou seu processador, troca a peça, tá pronto, já volta a usar. Notebook não, você fez alguma coisa errada aí, o conserto não vai ser barato não. Às vezes perdeu a placa-mãe inteira, e aí? O que é que vai fazer? É difícil também mão de obra, né? Você encontrar alguém que coisa. Então, tenta usar aí no mais padrão possível que a fabricante determina. Não tenta meter 54 watts aí no Slim 3 que não vai dar muito bom. E nem vale a pena, né? Porque vai subir muito a temperatura, vai sobrecarregar ali os VRMs, então mas muito cuidado. Mas é isso, pessoal. Em breve aí, os testes aqui com o Nitro 4050, com o Ryzen. Já testei aqui 20 jogos, né? Deu 78 testes. Esses 20 jogos, pessoal, faz parte lá do formulário que eu criei aqui pra gente selecionar 15 jogos. Tem esses dois formulários, tem um selecionando 15, testei 20, tá? Testei os 20 melhores. E também tem esses 5 aqui para alguns vídeos mais rápido, tá? Que geralmente é com benchmark. Você responde isso aqui em 1 minuto, pessoal. Me ajuda aí. Até o momento esse vídeo tem 48 respostas aqui dos 5 jogos e apenas 62. Eu preciso de no mínimo umas 100 aí, umas 100 respostas, pra gente poder ter uma noção realmente do que vocês querem, quais jogos vocês querem ver, né? Fiquem atentos aí, em breve aí 20 jogos aí testando com o Nitro Ryzen. O notebook roda tudo, principalmente se você colocar mais 8 aí, memória, para você ter o máximo desempenho aí do seu processador para fazer essa 4050 chorar. Certo, pessoal? Não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal pra gente bater aí rumo aos 10.000 inscritos até o final do ano, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fique atento aí que essa semana e também a próxima tem muito conteúdo aí. Consegui me organizar fazendo muitos testes e agora é só editar, revisar e postar para vocês. Tranquilo? Valeu e até a próxima.